A gente tá acostumado a ver nos animes os personagens mais invencíveis de toda a ficção. Mas quando a gente para pra pensar em invencível, a gente precisa analisar com calma, tá certo? Quantos deles realmente podem ser chamados de invencíveis que nunca foram realmente derrotados? Poucos, tá? E eu vou te mostrar alguns desses caras casca-grossos aqui nesse vídeo. Então vem comigo. Ei, nerd, beleza? Eu sou o Breno. Aliás, falando em bordão, me ajuda aqui embaixo nos comentários a bolar um bordão pra mim, tá? E sem filho do Ei, nerd, tá bom? Por favor, isso eu tô cansado. Galera, personagens completamente invencíveis são raros. Mas eles existem sim alguns no mundo dos animes e geralmente eles são os caras realmente respeitados na história. Sejam vilões ou heróis. Se a gente parar pra pensar na quantidade de poder absurdo que costuma ter por aí, o mérito dos caras aumenta ainda mais. Tem que ser muito bom pra passar anos, às vezes até séculos, sei lá, sem ter perdido uma única luta. Alguns até que devem perder esse status conforme a história vai. Mas a maioria continua lá, firme e forte. E eu tô aqui pra mostrar esses caras pra você. Se liga. Alucard, Hellsing. Em Hellsing, eu imagino que vocês já saibam que o Alucard é o vampiro, que é um personagem caixa grossa demais, o cara ele é transbordado de tiro e continua vivo. E nesse anime, vampiros eles são imunes a praticamente qualquer arma convencional. Tipo, armas de fogo, sabe? Nada disso funciona contra eles. E a única exceção são coisas santificadas, que são coisas abençoadas, sabe? Sabendo disso, o Alexander Anderson, que é um dos Iscariotes, tentou de todas as formas derrotar o Alucard. E galera, ele falhou miseravelmente em todas elas. O cara simplesmente apelou para um espinho da coroa de espinhos que Jesus Cristo usou quando ele foi crucificado. Pra você ter noção disso. Aliás, galera, foi até meu pai que coletou esse espinho. Mas enfim. Tá bom. Mas nem isso, galera, foi o suficiente, tá? E ele acabou sendo derrotado pelo Alucard de qualquer forma. E o Alucard terminou a história sem ser vencido por absolutamente ninguém. Terminou o anime lá completamente invicto. Já pode botar isso aí na tua lista de casca grossa. Giorno Giovanna, JoJo's Bizarre Adventure. Entre todos os representantes da família Joestar e parentes também que a gente conhece ao longo do anime, Giorno pra falar a verdade, é o único que nunca foi diretamente derrotado, assim, por ninguém. E é fácil de entender isso quando a gente olha pra habilidade dele, que é o famoso, galera, o temido Gold Experience Requiem, que transforma basicamente qualquer item em ser vivo. Olha o tanto de possibilidade que esse poder permite, se você parar pra pensar, é realmente de deixar o cara invencível. Ok, algumas pessoas podem até argumentar que o Giorno já perdeu para alguns usuários aí de stand, mas no final, o time dele junto com o Buki Arati acaba vencendo. Então não tem jeito, galera, o Giorno ele continua sendo o único personagem completamente imbatível de JoJo's Bizarre Adventure, tá? E em todas as épocas, em todos os arcos que o anime já teve até hoje. Escanor, Seven Deadly Sins. Galera, vocês estão percebendo que essa lista só tá melhorando, né? Enfim, vamos continuar. Bom, pelo menos durante o dia, o Escanor, que é o pecado do orgulho Nanatsu no Tansai, ele é invencível. E é invencível mesmo, tá? Ele nunca foi derrotado em nenhum combate direto. E a técnica Sunshine é uma das mais temidas do anime inteiro. Durante a noite, aí a coisa muda, beleza, a gente sabe que ele enfraquece, blá blá, enfim. Mas durante o dia, galera, durante o dia é impossível vencer o Escanor. Vilões como Galland e o Starossa estão aí pra provar isso. Assim como a versão também corrompida do Meliodas, que, pô, levou um sacode do Escanor. O Escanor já foi ferido gravemente, isso a gente sabe, mas nunca foi em batalha diretamente. E até mesmo quando ele falha, como no caso da luta lá contra o Demon King, não dá pra dizer que ele perdeu, ou até que ele foi derrotado. Fala a verdade, né, galera? É um dos melhores personagens do anime, com sobras. Levi Ackerman, Attack on Titan. Em Attack on Titan, todo mundo aí pode concordar que o Levi é o maior soldado de Parades. O cara não perdeu uma. E todas as missões que ele recebeu foram cumpridas, com o direito a aliados sendo salvos e as coisas saindo exatamente como deveriam sair. O Levi ele derrotou, sei lá, contra os soldados de Marley. Criou uma rivalidade aí também contra o Zeke Yeager. E derrotou ele também inúmeras vezes. Teve aquele dia lá que o Zeke detonou uma lança de trovão. E também a luta contra o Erwin. Mas mesmo assim, ele nunca foi totalmente derrotado. Ele nunca saiu derrotado de uma batalha ou de uma missão. O cara ele é o brabo dos bravos aí do Attack on Titan. Agora você imagina o Levi te olhando no olho assim, olha só. All Might, My Hero Academia. Não é qualquer um que consegue ser o herói mais famoso e respeitado também de todos. E é exatamente isso que o All Might é em My Hero Academia. Ele nunca jamais foi derrotado e se aposentou também de muitos anos de serviço, tendo inclusive acabado com o crime no Japão, na época que ele estava na vida lá, né?
É impressionante que mesmo depois sem os poderes do Quirrell, do One for All, ele continua ajudando como pode. E, pra falar a verdade, ele ainda foi um grande mentor pra geração seguinte, incluindo gente como Izuku Midoriya, o Katsuki Bakugou e vários outros estudantes também da UA Academy. É claro que alguns treinos na escola ele chegou a ser derrotado, beleza, pelos alunos lá. Mas isso não conta pro score geral do cara, né? Tem que respeitar o All Might, galera. Isaac Netero, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter é uma história de extremos. E um ótimo exemplo disso é o nosso querido simpático velhinho lá, o Isaac Netero, que é o presidente da Associação dos Hunters. E pra falar a verdade, galera, um dos melhores Hunters que o mundo já viu. Ele é um usuário de Nen super poderoso e, pra falar a verdade, ele passou muitos anos da vida dele esperando pra alguém que pudesse, assim, oferecer uma luta digna, sabe? Equilibrada pra ele. Porque ele sempre acabava vencendo qualquer um com muita facilidade. Isso aconteceu e foi meio que a única derrota dele. Que, pra falar a verdade, não foi uma derrota, né, galera? A sonhada luta do Netero aconteceu contra o rei das Formigas Quimera. E ele morreu nessa luta, mas não foi exatamente uma derrota, foi? É que pra derrotar o Meruem, ele precisou, galera, ó, escuta o que eu vou falar agora. Ele precisou detonar uma bomba atômica que ele tinha botado dentro do corpo dele. Sério, o cara tinha uma bomba atômica no corpo dele. E é claro que ele venceu a luta depois dessa, tá? Não tem como. Mesmo perdendo, o Netero continuou invicto e morreu assim, sem ter sido vencido uma única vez. Shanks, o ruivo de One Piece. Existem muitos piratas extremamente respeitados assim em One Piece, mas talvez nenhum, galera, nenhum deles seja tão respeitado quanto Shanks, o Ruivo. Ele aparece pouco na história, mas sempre que ele aparece, ele é muito temido. O Shanks, ele é um dos imperadores do mar, que são os chamados de Yonko. Tanto que foi ele que inspirou o Luffy a se tornar um pirata aí, e a verdade é que ninguém sabe muito sobre ele. O fato é que quando ele chegou na famosa batalha de Marineford, os dois lados, galera, os dois lados pararam de lutar, porque o cara tinha chegado. Esse é o tamanho de respeito que todo mundo tem por ele. O Shanks já foi ferido sim, tá? Pelo Barba Negra e por um dos reis do mar. Mas derrotado mesmo em batalha? Jamais. Ele nunca foi. E pra falar a verdade, é até uma coisa meio difícil de se pensar, né? Agora me diz aqui algum personagem que você se lembra dos animes que também nunca perdeu uma luta. Agora é claro que não vale o Saitama, né? E também conta pra gente aqui nos comentários de quais desse aqui dessa lista que eu te contei, qual que é o teu favorito? Eu sei o meu, mas eu não vou te contar. Ah, e claro, não esquece de comentar também o meu bordão, porque eu tô precisando de ideia, galera. Porque meu pai já tá meio lelé da cuca. Me ajuda aí, editor. Tá bom. E é claro, também não esquece de clicar nessa grande bola aqui no meu peito. Eu acho que ela tá aqui, se não tiver vai ser meio ridículo. Mas enfim, galera, não esquece de se inscrever no canal. E também clica aqui embaixo no sininho pra você não perder o que tá rolando aqui no Ei Nerd, né? Enfim, é isso, galera. Beijo e fui.